Bom, na maioria dos tópicos, você precisa estar bem avançado antes de começar a abordar as coisas filosoficamente interessantes. Mas na química, isso começa logo no início, com o que é discutivelmente a parte mais filosoficamente interessante do tópico inteiro, e isso é o átomo. E a ideia do átomo, como filósofos há muito tempo, e você poderia procurar isso nos diferentes filósofos que foram os primeiros a filosofar sobre isso, eles diziam: ei, você sabe, se eu começasse com, não sei, se eu começasse com uma maçã, se eu começasse então com uma maçã e continuasse cortando a maçã, eu vou desenhar uma maçã direito só para que não fique parecendo um coração. Pronto, aí está. Você tem uma maçã e continua cortando-a em pedaços cada vez menores. Futuramente, você ficará com um pedaço tão pequeno que não poderá mais cortá-lo. E tenho certeza que alguns desses filósofos saíram por aí com uma faca e tentaram fazer isso. E viram que, se eu afiar um pouco mais a minha faca, eu poderia continuar cortando-a. Então, é uma ideia completamente filosófica que, francamente, em muitas formas não é muito diferente de como o átomo é hoje. É realmente apenas uma distração mental que nos permite descrever muitas observações feitas sobre o universo. Mas, de qualquer forma, esses filósofos disseram: bem, em algum ponto nós imaginamos que haverá uma pequena parte de uma maçã que não conseguirão mais dividir, e chamaram isso de átomo. E não precisa ser apenas com a maçã. Disseram que isso era verdadeiro para qualquer substância ou elemento que você encontra no universo. E a palavra átomo vem do grego e significa indivisível, o que você não pode cortar ou dividir, indivisível. Agora sabemos que, na verdade, isso pode ser cortado, e mesmo que isso não seja comum, não é a menor forma de matéria que conhecemos. Sabemos que um átomo é feito de outras partículas mais fundamentais. Deixe-me anotar isso. Então agora temos o nêutron e desenharei daqui a pouco como tudo isso se encaixa e a estrutura do átomo também. Temos um nêutron, temos um próton e temos elétrons. E talvez você já esteja familiarizado com isso se assistir aos vídeos antigos sobre projetos atômicos. Você verá um desenho que se parece com isso. Deixe-me ver se consigo desenhar isso. Você terá algo assim. E temos essas coisas girando em volta que se parecem com isso. Eles têm órbitas que se parecem com isso e talvez algo que se pareça com isso. E a noção geral por trás desse tipo de desenhos nucleares, e tenho certeza de que eles ainda aparecerão em alguns laboratórios de defesa governamental ou algo assim, é que você tem um núcleo no centro do átomo. Você tem um núcleo no centro do átomo e sabemos que um núcleo possui nêutrons e prótons. E falaremos um pouco mais sobre quais elementos possuem quantos nêutrons e quantos prótons. E depois a órbita, eu vou usar a palavra órbita agora, embora iremos aprender isso daqui a pouco, que a palavra órbita é incorreta, ou até a maneira incorreta de visualizar mentalmente o que um elétron está fazendo. Mas a ideia antiga era que você tem esses elétrons que estão girando em volta do núcleo, de modo muito semelhante à forma de como a Terra gira ao redor do Sol, ou a Lua gira ao redor da Terra. Isso foi mostrado que, na verdade, isso está errado, e quando falarmos de mecânica quântica, aprenderemos por que isso não funciona, quais são as contradições que surgem quando você tenta modelar um elétron como um planeta que gira ao redor do Sol. Porque essa é a ideia original, e sinceramente eu acho que essa é a ideia mais importante ao visualizar um átomo. Agora, eu disse que um átomo é filosoficamente interessante. Por que é filosoficamente interessante? Porque o que nós vemos como a forma aceita de visualizar um átomo começa a confundir a linha entre a nossa realidade física e tudo no mundo é apenas informação. E não existe matéria verdadeira ou partículas verdadeiras como o modo que as definimos no nosso dia a dia. Você sabe, para mim uma partícula parece um grão de areia. Posso pegá-lo, tocá-lo. Enquanto uma onda seria uma onda sonora, poderia ser apenas essa alteração de energia ao longo do tempo. Mas aprendemos principalmente quando se trata de mecânica quântica que tudo isso se aglomera conforme começamos a abordar as escalas ou o tamanho de um átomo. Enfim, eu disse que essa era uma forma errada de se fazer isso. Qual é a forma correta? A verdade é que isso também é uma representação. Então, é uma pergunta interessante.
Como se pode ter uma foto de um átomo? Porque o que acontece é que a maioria dos comprimentos das ondas de luz, principalmente o comprimento de ondas de luz visíveis, é muito maior que o tamanho de um átomo. Todo o resto que, entre aspas, observamos na vida é a luz refletida. Mas, de repente, quando você está lidando com um átomo, você poderia quase ver a luz refletida como grande demais, ou um instrumento muito ineficiente para se observar um átomo. De qualquer forma, isso é uma representação de um átomo de hélio. Um átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Ou, pelo menos, esse átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. E o modo de descrevê-lo aqui no núcleo, bem aqui, talvez esses sejam os dois, estou supondo o vermelho para o próton e o roxo para o nêutron. O roxo parece uma cor mais neutra. E estão parados no centro desse átomo. E depois, toda essa névoa em volta são os 2 elétrons que o hélio possui, ou pelo menos que esse átomo de hélio tem. Talvez você possa ganhar ou perder um elétron, mas esses são os 2 elétrons. E aí você pode dizer, como 2 elétrons podem ser essa névoa ofuscada em volta desse átomo? E esse é o momento em que isso fica filosoficamente interessante. Então você não pode descrever o caminho de um elétron em volta de um núcleo com a ideia tradicional de órbita que encontramos quando observamos planetas ou se apenas imaginarmos coisas em uma escala maior. A verdade é que um elétron, você não pode saber exatamente seu momento e local em um determinado ponto no tempo. Tudo que você sabe é uma distribuição de probabilidade de onde ele pode estar. E o descreveram assim: o preto é uma maior probabilidade, então você tem uma maior propensão de encontrar um elétron aqui do que aqui. Mas o elétron poderia estar em qualquer lugar, então ele poderia estar aqui, mesmo que esteja completamente em branco, com uma probabilidade muito baixa. Então, essa função de onde um elétron está, isso é chamado de orbital. Orbital. Não confunda com órbita, é orbital. Lembre-se, uma órbita era algo assim. É como Vênus girando em torno do Sol. Então, é fisicamente muito fácil para nós imaginarmos, enquanto um orbital é uma função de probabilidade matemática que nos diz onde poderemos encontrar um elétron. Vamos nos aprofundar mais quando abordarmos a mecânica quântica, mas isso não será o escopo dessas aulas introdutórias de química. Bom, mas é interessante. O comportamento de um elétron é tão bizarro nessa escala que você não pode, chamar isso de partícula. É quase um equívoco. Isso é chamado de partícula, mas não é uma partícula no sentido de que estamos acostumados no nosso dia a dia. É algo que não podemos nem dizer exatamente onde está. Pode estar em qualquer lugar nessa névoa. E aprenderemos mais tarde que há diferentes formas de névoas conforme adicionamos mais e mais elétrons em um átomo. Mas para mim, começa a abordar questões filosóficas sobre o que a matéria é ou as coisas que observamos, ou quão real elas são, pelo menos conforme nós definimos a realidade. De qualquer forma, não quero ser muito filosófico, mas toda a noção de elétrons, prótons estão baseados nessa noção de carga. E já falamos sobre isso antes de aprendermos a lei de Coulomb. Você poderia revisar os vídeos sobre a lei de Coulomb na lista de reprodução de física. Mas a ideia é que um elétron tem uma carga negativa. Um próton, às vezes escrito dessa forma, tem carga positiva. E um nêutron não tem carga. E é por isso que o modelo original de um elétron era atraente. Se eles disserem, ok, se isso tem cargas positivas, certo? Então, vamos supor que isso sejam 2 nêutrons e 2 prótons. Vamos supor que isso seja um átomo de hélio. Depois teremos cargas positivas aqui. Temos muitas cargas negativas aqui. Cargas opostas se atraem. E se essas coisas têm alguma velocidade suficiente, giraria em torno disso, da mesma forma que um planeta giraria em torno do Sol. Mas agora que aprendemos, mesmo que isso seja parcialmente verdadeiro, quanto mais longe um elétron estiver do núcleo, ele possui mais, é verdade, energia potencial. Assim, vai querer se mover para mais perto do núcleo, mas por causa de toda a mecânica a nível quântico, não fará algo simples assim como se mover em um caminho, como um cometa faria em torno do Sol. Na verdade, tem um comportamento parecido como uma onda, onde tem essa função de probabilidade que o descreve.
Quanto mais longe estiver um orbital, mais potencial terá. Veremos mais exemplos em outros vídeos, mas de qualquer forma você reconhece um elemento? Já falei muito sobre a filosofia e tudo mais, mas como eu posso saber que isso é hélio? É pelo número de nêutrons que possui? É pelo número de prótons que possui? É pelo número de elétrons? Bem, a resposta é pelo número de prótons. Então, se você souber o número de prótons de um elemento, você sabe que elemento é esse. E o número de prótons, isso é definido como número atômico. Agora, vamos supor que eu tenha dito que algo tenha 4 prótons. Como sabemos o que é? Bem, se não decorarmos, podemos procurar na tabela periódica de elementos com a qual estaremos lidando com bastante frequência nessa lista de reprodução. E você diria, 4 prótons, isso é o berílio, aqui. E o número atômico você vê aqui. E isso é literalmente o número de prótons. É isso que diferencia um átomo do outro. Se você tiver 15 prótons, você está lidando com o fósforo. E de repente, se você tiver 7 prótons, você está lidando com o nitrogênio. Se você tiver 8, está lidando com o oxigênio. Isso é o que define o elemento. Agora falaremos mais sobre o que acontece com a carga e tudo mais. Ou o que acontece quando você ganha ou perde elétrons. Mas isso não muda o elemento com o qual você está lidando. Da mesma forma, quando você muda o número de nêutrons, isso também não muda o elemento com o qual você está lidando. Mas isso leva a uma questão óbvia. Bem, quantos nêutrons e elétrons você tem? Bem, se um átomo tiver uma carga neutra, isso significa que tem o mesmo número de elétrons. Digamos que eu tenho carbono, seu número atômico é 6. E digamos que o número de sua massa seja 12. Agora, o que isso significa? E digo mais, essa é uma partícula neutra, é um átomo neutro. Então, o número atômico do carbono é 6. Isso nos diz exatamente quantos prótons ele possui. Então, se eu fosse desenhar um pequeno modelo aqui, isso não está de forma alguma em um modelo preciso, desenharei 6, 2, 3, 4, 5, 6 prótons no centro. E o peso desses prótons, cada próton, é uma unidade de massa atômica, e falaremos mais sobre como isso se relaciona com quilogramas. É uma fração muito pequena de 1 quilograma. Aproximadamente, acho que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 de 1 quilograma. Digamos que cada um desses seja uma unidade de massa atômica, e que isso é aproximadamente igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Esse é um número muito pequeno. Na verdade, é quase impossível de visualizar, pelo menos para mim. Isso me diz que a massa do átomo inteiro de carbono, desse átomo de carbono específico, isso pode mudar do átomo de carbono para o átomo de carbono. Isso é essencialmente a massa de todos os prótons mais todos os nêutrons. E cada próton tem uma massa atômica de 1 nas unidades de massa atômica. E cada nêutron tem uma massa atômica de 1 unidade de massa atômica. Então, esse é realmente o número de prótons mais o número de nêutrons. Nesse caso, temos 6 prótons, então devemos ter 6 nêutrons. 6 nêutrons mais 6 prótons. Agora, onde estão os elétrons? Bem, eu disse que é nêutron, então o próton tem uma carga positiva igual à carga negativa do elétron. Então, isso é um átomo neutro e tem 6 prótons, então tem também 6 elétrons. Deixe-me desenhar isso. Falamos que tem 6 nêutrons aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o núcleo bem aqui. E se eu tivesse que desenhar os elétrons, bem, eu poderia desenhar como um borrão, mas se quisermos visualizar um pouco melhor, poderíamos dizer, ok, terá que haver 6 elétrons orbitando. E eles estarão se movendo dessa forma imprevisível, e teríamos que descrever com uma função de probabilidade. Então, o interessante nisso, a maior parte da massa de um átomo está parada aqui. Quero dizer, talvez você perceba que quando as pessoas se importam com a massa, quando elas se importam com o número de massa atômica de um átomo, ignoram os elétrons. E é por isso que a massa de um próton
Bom, um próton com relação à massa é igual a 1.836 elétrons. Para pensar sobre a massa de um átomo, para todos os fins básicos, você pode ignorar a massa de um elétron. É realmente a massa do núcleo que conta como a massa do átomo. Agora, talvez você veja essa tabela periódica aqui e você diz, ok, eles nos deram um número atômico aqui. O número atômico do oxigênio é 8. Isso significa que tem 8 prótons. O número atômico do silício é 14. O silício tem 14 prótons. Agora, o que isso aqui significa? Vamos ver, no carbono. No carbono, eles têm esse 12,0107. Essa é a massa atômica do carbono. Deixe-me escrever isso. Massa atômica do carbono. A massa atômica do carbono é 12,0107. Agora, o que isso significa? Isso significa que o carbono tem 6 prótons e depois o restante, os 6,01017 nêutrons restantes, ele tem mais ou menos dessa fração de um nêutron? Não, isso significa que se você tivesse que encontrar a média de todas as versões diferentes de carbono que você pode encontrar no planeta, e se você fosse calcular a média do número de nêutrons baseada na quantidade dos diferentes tipos de carbono, essa é a média que você obteria. O que acontece é que o carbono, as duas formas principais, a forma principal que você encontra é o carbono 12. E isso é assim, ele possui 6 prótons e 6 nêutrons. E depois outro isótopo de carbono. Agora, um isótopo é o mesmo elemento com um número diferente de nêutrons. Outro isótopo de carbono é o carbono 14, que é muito mais escasso no planeta. Não sabemos quanto no universo, mas no planeta. Agora, se você fosse calcular a média desses, não apenas uma média convencional, e você teria o carbono 13 e o peso atômico seria 13, mas terá um peso muito maior desse, porque esse existe em quantidades muito maiores na Terra. Digo, isso é basicamente todo o carbono que você vê, mas há um pouco disso. Então, se você pesá-los adequadamente, a média será essa. Então, a maioria do carbono que você encontrará, se simplesmente encontrou carbono em algum lugar, em média seu peso em unidades de massa atômica será 12,0107. Mas essa ideia de um isótopo é interessante. Lembre-se, quando você muda os nêutrons, você não está mudando o elemento fundamental em si. Você só está pegando um isótopo diferente, uma versão diferente do elemento. Essas duas versões de carbono são isótopos. Agora, quero deixar esse vídeo com o que eu acho que é a ideia mais interessante por trás dos átomos. E são as coisas mais filosoficamente interessantes sobre os átomos. É que o tamanho relativo, então, temos esses elétrons que representam um pouco da massa de um átomo, 1 sobre 2.000 da massa de um átomo são os elétrons. E mesmo assim, é difícil descrevê-los como partículas, porque você não consegue distinguir exatamente onde e quão rápido essas partículas estão se movendo. Eles possuem uma função de probabilidade. Então, a maior parte do átomo está parada dentro do núcleo. E isso é a parte interessante. Se você olhar para um átomo em média, se você disser que esse é o meu átomo, vamos dizer que eu tinha 2 átomos que estão ligados. E se eu dissesse quanto disso é um material de verdade? E quando eu digo material, é um conceito muito abstrato, porque estamos falando sobre o núcleo, certo? Porque o núcleo é onde toda a massa está, todo o material. A verdade é que é uma fração infinitesimalmente pequena do volume do átomo, onde o volume do átomo é difícil de se definir, porque um elétron pode estar em qualquer lugar. Mas se você olhar o volume como onde você provavelmente encontraria o elétron, ou com 90% de chances de encontrar o elétron, então o núcleo, em muitos casos, é o modo como eu vejo isso, é cerca de 1 sobre 10.000 do volume. Então, se pensar nisso, quando você olhar para algo, se você olhar para a sua mão, ou se você olhar para a parede, ou se você olhar para o seu computador, 99,99% dele é espaço livre, não é nada, é vácuo. Se você tivesse partículas, eu acho que poderíamos chamar isso de partículas ou algo assim, ultra pequenas, a maioria passaria reto, independente de onde você estivesse olhando. Então já começa a questionar a nossa realidade. O que há ali quando e isso é fato, isso não é uma teoria, que se você observar qualquer coisa a nível dos blocos de construção do nível atômico, a maior parte do espaço desse objeto, entre aspas, é espaço livre.
você poderia pular isso se puder alcançar essa escala. Essa imagem de um átomo de hélio, dizem que bem aqui é um fentômetro, certo? Fentômetro. Essa é uma escala do núcleo de um átomo de hélio, certo? Um fentômetro. Isso é um angstrom, certo? E dizem que isso é igual a 100.000 fentômetros. E apenas para ter uma sensação de escala, um angstrom é 1 vezes 10 elevado a 10 metros negativo, certo? Então, um átomo está aproximadamente na escala de um angstrom. No caso do hélio, o núcleo é uma fração ainda menor, é 1 sobre 100.000. Então, se você tiver, digamos que você tenha hélio líquido, que você poderia obter uma temperatura muito baixa, se estiver olhando para isso, a maior parte dele é espaço livre. Se estiver olhando para uma barra de ferro, uma parte muito grande é espaço livre. E não estamos nem falando sobre, talvez haja um espaço dentro do núcleo sobre o qual também poderíamos falar no futuro. Mas para mim, eu fico impressionado com o fato de que a maioria das coisas para as quais olhamos não é realmente sólida. São apenas espaço vazio, mas parece totalmente sólido, por causa do modo de como a luz reflete ou as forças que nos repelem. Mas não há algo em que possamos tocar aqui. A maior parte disso aqui é espaço livre. Acho que eu disse a palavra espaço livre e acho que deixaria as coisas mais complicadas no próximo vídeo.